Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 14, enquanto as crianças vêm aqui para frente. Irmãos, nós estamos renovando a paixão missionária da igreja. Cremos que é preciso, irmãos, entender sobre missões, não no sentido de que precisamos fazer missão urgentemente, missão transcultural, missão urbana, mas que precisamos entender que nós, como igreja, temos um propósito, uma missão, todos nós temos uma missão. Então, o primeiro sermão eu preguei domingo passado sobre 2 Pedro, de capítulo 1, do 5 ao 8, onde falamos do exercício da piedade como uma virtude essencial para a vida cristã. E hoje eu quero trabalhar o seguinte tema: a obediência como manifestação de piedade no processo da renovação da nossa paixão missionária. Então vamos ler o texto que eu pedi para os irmãos abrirem. João, capítulo 14, versos 15 a 24. Jesus promete o Espírito Santo. Assim está escrito: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo em vocês, vocês também viverão. No dia que eu for ressuscitar, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do meu Pai que me enviou. Irmãos, a vida ela é cheia de processos. A vida ela nós na vida precisamos passar por muitos processos, por muitas etapas. E nós entendemos, irmãos, que é por meio desses processos que aprendemos muitas coisas na vida. Para andar, precisamos dos nossos pais, pegando na nossa mão, precisamos passar por quedas, precisamos machucar de vez em quando, né? Quando andamos de bicicleta. Lembramos do processo, né? de aprender a falar, o quanto precisamos juntar as palavrinhas quando éramos criança, de um aprendizado da vida, o quanto precisamos esmerar em tantas coisas para aprender. E na missão que Deus tem para nós não é diferente, irmãos. Nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, nós também estamos
num constante aprendizado e passando por um constante processo de Deus. Nós estamos sendo submetidos constantemente a um processo. E o texto que nós lemos agora, essa perícope que nós lemos, faz parte de um discurso de despedida, aonde Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Jesus está ali despedindo dos seus discípulos, e no momento de preparo, no momento de cuidado, ele está ali falando para os seus discípulos que ele está indo embora, que ele vai passar por um momento de tribulação, que eles também vão. Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, aquele que vai consolar, aquele que vai ajudar. E nesse discurso Jesus, então, fala desse que irá encorajá-los, fala desse que irá fortalecer os seus discípulos nesse processo contínuo na vida deles. Então, meus irmãos, assim como os discípulos foram preparados e foram fortalecidos pelo Espírito Santo para cumprir o que foi ordenado por Deus, o que foi confiado por Deus, nós também como igreja, nós também como povo de Deus, somos preparados, somos encorajados e também somos capacitados por Deus para um processo no qual somos chamados para obedecer. E esse tópico e esse perícope, essa pequena porção bíblica que nós lemos, nos traz preciosos ensinamentos. E o primeiro ensinamento se encontra aqui no verso 15. Preste bastante atenção. Coloca novamente o verso 15 para nós, Raquel. Verso 15 do capítulo de João 14, verso 15. Está assim. Então Jesus ensina seus discípulos que precisamos ter um coração totalmente rendido a Ele. Porque quem ama precisa ter um coração totalmente rendido, irmãos. É impossível você amar sem ter um coração totalmente rendido. E a obediência e o amor é fruto de um coração totalmente rendido. E aí a gente pode perguntar: de quem é o seu coração? De quem é o seu coração? Aonde está o seu coração? Jesus diz que aonde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Aonde está o teu valor é aonde está o seu coração. E em que na vida você tem dado valor é onde está o seu coração. Seja em bens, seja nos seus filhos, seja na sua, ou em você mesmo, ou nas coisas, ou em Deus. Será que o seu coração está totalmente em Deus? Será que você pode dizer: pastor, meu coração está totalmente em Deus? Será que você pode dizer isso? Meu coração está totalmente em Deus? Será que você obedece totalmente à vontade de Deus? Ou você tem um coração dividido? Não, eu faço a minha vontade, mas também faço a vontade de Deus. Não, eu faço totalmente a vontade de Deus. Não, eu faço a vontade de Deus, mas de vez em quando eu desobedeço a vontade de Deus para fazer a minha vontade. Mas o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos no seu último discurso de despedida, onde ele fala do Paráclitos, ele está dizendo que nós precisamos ter um coração totalmente rendido. Nós precisamos ter um coração totalmente rendido a Deus. E um coração totalmente rendido a Deus, ele é um coração que obedece como
rendido é obediência, não à sua vontade, não aos seus desejos, mas à vontade de Deus, porque um coração totalmente rendido a Deus, ele é um coração que ele tem ajuda do Espírito Santo, ele tem ajuda do Paráclitos, ele tem ajuda do encorajador, do Consolador. Ele não é um coração sozinho. Você não pode falar, eu não consigo, eu não tenho força. Porque geralmente as pessoas falam isso. Não é? Eu não consigo, eu não tenho força, eu não posso. Porque, irmãos, aquilo que Jesus prometeu para os seus discípulos se concretizou em Atos. Lá em Pentecostes, quando Jesus foi assunto aos céus, ele olha, fique aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido cada um de vocês do meu poder. Isso aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Se cumpriu aqui a ajuda do Espírito Santo. Não temos mais desculpa, irmãos, de falar que nós não conseguimos ter um coração em total obediência à vontade de Deus, a não ser que nós rejeitamos, fala, não quero, eu não quero o Espírito Santo, eu não quero a ajuda do Consolador, eu não quero a ajuda do Encorajador, eu não quero a ajuda de Deus, eu quero viver a minha vida. Porque, irmãos, nós temos um grande problema. O ser humano enfrenta um grande problema que nós chamamos na teologia de corrupção total, por causa da queda, da vaidade, por causa da escolha do homem no Éden, por causa da nossa natureza adâmica. Nossa tendência é totalmente corrupta e pecaminosa. Nossa tendência é sempre pelo mal. Não é essa a conclusão que Paulo chegou quando ele falou, olha, o mal que eu preciso evitar, eu sempre faço. Mas o bem que eu preciso fazer, quem me livrará? Irmãos, se nós não atentarmos para essa realidade e nos apegarmos na ajuda do Espírito Santo, nos apegarmos na promessa que nos foi dada em Deus, nós não venceremos, irmãos. Nós não venceremos. Lá em Romanos, capítulo 3, dos versos 10 a 12, Romanos 3, 10, 12, coloca lá, Raquel, para nós. Romanos, capítulo 3, está escrito, não há justo nem um sequer. Olha lá, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma só fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Um homem sem Deus, irmão, um homem sem Deus, irmãos, é um homem totalmente perdido. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Por que os mandamentos de Deus não são pesados, irmãos? Por que os mandamentos de Deus não são pesados? Porque quem nos capacita a obedecer os mandamentos de Deus é o Consolador, é o Espírito Santo em nós, irmãos. Porque quem cumpriu todos os mandamentos de Deus, veio para cumprir, foi Cristo Jesus. Calbart, comentando sobre esse assunto, ele afirma que aquele que entregou seu coração a Deus se rendeu totalmente a Ele e vive totalmente para Ele, irmãos. Nesse processo que
precisamos viver para Deus, irmãos. Nesse processo que precisamos viver para Deus. Precisamos ter um coração totalmente rendido para Deus. Porque o Espírito Santo é quem nos capacita a viver uma vida de obediência. Aquilo que Jesus prometeu para os seus discípulos se cumpriu em Atos. Não temos desculpa para não obedecer a Deus. Não podemos dizer, eu não consigo, porque o Espírito Santo nos capacita a conseguir. O segundo ensinamento que Jesus dá aos seus discípulos aqui, nós vemos claramente no verso 21. Coloca aí o verso 21 de João 14. Verso 21 de João 14, segundo ensinamento. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ama. Como que você declara para Deus que você ama Ele? Deus? Aquele que guarda os meus, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu. Se você prestou atenção na leitura desse contexto todo, aqui está dizendo do decálogo. E o decálogo, irmãos, ele fala sobre duas questões: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Primeiro, o amor a Deus. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo. Se você não ama o próximo, você não ama Deus. E aí a gente entende que Jesus ensina aos seus discípulos que um coração totalmente rendido a Ele o revela a nós. Um coração totalmente rendido a Deus revela Deus em nós. A obediência é a sua vontade, expressa seus mandamentos, revela Deus em nós, irmãos. O que estamos revelando em nossas vidas? O que você tem revelado em sua vida? É muito preocupante, irmãos, o que muita gente tem revelado em suas vidas. Porque o mal pode estar sendo revelado em nós. O mal pode estar sendo revelado em mim e em você, através da mágoa, através do rancor, do ódio, da falta de perdão, da vingança e de muitas coisas que não deveriam ser cultivadas em nosso coração. Não deveria, de forma alguma. Porque existe, irmãos, um problema filosófico humano chamado da dualidade do bem e do mal. E esse problema surge da questão fundamental sobre a natureza humana e das escolhas que fazemos diariamente. E essa dualidade, ela reflete de uma luta interna de todo ser humano entre a moralidade do correto, do que é bem, do que é certo, do que é moralmente questionável e do mal, do que tem que ser evitado. Nós constantemente somos colocados diante daquilo que devemos evitar, porque fere a moral, fere a ética, fere os preceitos familiares que recebemos dos valores dos nossos antepassados. Não é assim, irmãos? Essa semana eu ouvi uma história que a gente sempre escuta, né? A história do fio de bigode. O fulano de tal, ele foi fazer um negócio e fez, né, do contrato, da palavra, do fio de bigode, e o povo cumpria
E era, né, era a palavra e cumpria. Mas hoje já não existe mais isso. Hoje já não existe mais isso. Então os valores, eles foram deturpados, a ética foram deturpada, já não tem mais verdade absoluta. E muitas vezes, eu já falei isso aqui, né, daquela briga de casal, que o marido vira para a mulher, mas você está mentindo. Não é mentira, é a minha verdade. Não é mentira, é a minha verdade. Então, nós vivemos numa contemporaneidade que não existe mais verdade absoluta. Não existe mais verdade absoluta. Que se refere ao processo pelo qual os crentes são transformados para se tornarem mais parecidos com Cristo. Serem transformados à imagem de Cristo. Hoje ele pode olhar como um espelho de um bronze polido, né? E ele olha uma imagem distorcida de um bronze polido e ele olha para aquela imagem e acha e fica satisfeito com aquela imagem. Imagine se Paulo ele conhecesse o espelho como nós conhecemos hoje. Eu ainda acho que o espelho como nós conhecemos hoje, que a nossa imagem tão nítida, ainda é tão distorcida da imagem de um Cristo tão perfeito, que estamos longe ainda de transparecer. Onde estamos longe? O quanto estamos longe de apresentar um amor tão perfeito, de uma simplicidade tão perfeita, de uma misericórdia, de um amor tão sublime. O quanto estamos longe de apresentar aquele missionário alemão que foi morto por Hitler, por salvar muitos judeus, foi o mais alto exemplo de obediência. O mais alto exemplo de obediência. Se nós somos imitadores de Cristo, e Paulo fala, sede meus imitadores, quem nós temos imitado? Quem nós temos imitado? Semana eu vi um vídeo encolhidinho, né, e o bebezinho imitando certinho, né, o quanto o bebezinho imitou um idoso, né, e o quanto as crianças eles imitam nós adultos, quanto eles imitam. Refletir, mostrar as qualidades que deveríamos mostrar de Deus. Porque temos atributos comunicados de Deus, irmãos. Que nós devemos. Ninguém aqui é onipresente, ninguém aqui é onipotente. Ninguém vai ser. Porque são atributos que só pertencem a Deus. Mas em relação à santidade, justiça, bondade, misericórdia, são atributos que são comunicáveis e que nós precisamos comunicar ao outro. E terceiro e último tópico, irmãos, nós vemos lá no verso 23, coloca para nós. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. E o último ensinamento: um coração totalmente vendido a Deus é um coração receptivo. A obediência aos mandamentos de Deus nos torna receptivos à presença e o amor de Deus em nossas vidas. Quanto duros e insensíveis estamos, irmãos. Quanto a vida e as pancadas que levamos da vida nos tornou duros, insensíveis. O quanto as pancadas, as coisas que recebemos na vida nos tornou tão insensíveis. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Eu sei que lá no mundo, as pancadas tornam as pessoas insensíveis. As pessoas que são calejadas no mundo são pessoas insensíveis. São pessoas de coração duro.
São pessoas que são, né, duras, indobráveis. Mas será que isso acontece também na igreja, com o povo de Deus? Será que as pessoas que sofrem na igreja, elas reagem como as pessoas que lá do mundo? Ou o sofrimento que as pessoas como é que tem acontecido, irmãos? O sofrimento, Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento, Deus usa a dor para nos aproximar dele. Embora a gente escuta de muita gente, principalmente pessoas insensíveis dentro da igreja, só foi passar por dificuldade, está vindo na igreja. Só foi passar por situação difícil, está buscando a Deus. Quando está na vida boa, não vem para a igreja, não quer orar, não vem para a oração, mas só foi vem para orar. Deus do céu. Quantos personagens bíblicos, quantas situações que a gente vê na Bíblia que Deus usou a dor para resgatar, para tratar pessoas, para resgatar o processo fundamental de trazer essa pessoa para Ele. Irmãos, ao olhar para a vida de Paulo, olha a vida de Paulo, um homem duro, um homem que perseguia os cristãos, um homem que foi, que ele consentiu com a morte de Estevão. Alguns estudiosos, como Flávio José, diz que ele entrava na casa de famílias e tirava pais e mães e filhos para ser apedrejado, mas ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco. E Jesus falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque ele perseguia a igreja de Cristo. Perseguia a igreja. Um hebraísta muito conhecido, ele trazendo o nome de Saulo como Saul, quando perseguia Saul, era da mesma tribo. Saul de perseguia Davi, que era Saul, porque ele perseguia Davi, né? Porque ele persegue. E ali Deus fez um encontro com Paulo. Jesus teve um encontro com Paulo, com Saulo, e transformou um momento de dor, a cegueira dele, transformou totalmente a vida dele. Então, meus irmãos, quando nós falamos que a vida é feita de processos, eu não sei o que você já passou na sua vida, né? Aqui o auditório, né, a igreja, e aqui nós temos pessoas mais idosas, como a irmã Uda, né? Irmã Uda, temos pessoas mais jovens, né? Como aqui tem um adolescente, eu estou na minha meia-idade, apesar que hoje eu fiquei meio decepcionado. Hoje eu fui comprar um cupim para assar no Dia dos Pais, andei em mais de 10 mercados, fui achar no mercado aquelas filas imensas. Quando eu olhei para a fila do idoso, aí eu falei assim, só tinha um idoso na minha frente, falei assim, eu vou entrar nessa fila do idoso, né? Aí eu tinha um idoso na minha frente, eu fui atrás desse. Aí eu falei, bom, né? Aí eu passei na frente e ele falou, não, porque o senhor parece que está mais idoso que eu. Aí eu perguntei para a mulher do caixa, quem parece ser mais velho, eu ou ele? O senhor. Aí eu falei, eu? Aí eu falei, quantos anos você acha que eu tenho? Aí ela, você acha que eu sou mais velho que ele? Eu falei, eu acho. Aí eu perguntei, o cara estava parecendo muito mais velho que eu. Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ele, 45. Eu falei, nossa, eu tenho 42. Então, faz justo estar na frente dele, mas ele parecia ser mais acabado que eu. Misericórdia. Então, assim, aqui no auditório tem muita gente, irmãos. E a gente passou por vários processos na vida. Nós passamos por vários processos na vida. Processos de dores, de alegria,
processos de surpresa como essa que eu tive no mercado, mas a gente trabalhar por Deus, a gente vai trabalhar por Deus e vamos ser trabalhados por Deus. E eu espero que vocês, irmãos, busquem nesses processos da vida entender que Deus está aprimorando para que vocês possam entender, que vocês possam amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com vocês. O guardar o mandamento é amar a Deus. O guardar o mandamento é se entregar completamente para Deus. É morrer para vocês mesmos e viver para Deus. Amém? É buscar não a vossa felicidade a qualquer custo. Eu preciso ser feliz, eu vou ser feliz a qualquer custo. Não. Você vai buscar a Deus, amar a Deus. E o resto é com Deus. Vai viver para a glória de Deus. E Deus vai te proporcionar a desfrutar. Você vai desfrutar de Deus pela eternidade afora. Amém? Então receba a bênção.